caros ouvintes, estamos aqui mais uma vez, eu, Mariana. E eu, a Márcia. E estamos aqui para o nosso segundo episódio, Márcia. Chegamos ao segundo episódio. Como assim? Obrigada pelo apoio, estás lá em casa. Então, o que é que vamos falar hoje, Mariana? O que é que vamos falar hoje? Pois então, o tema vai ser viagens. E caso vocês se lembrem, senão a gente relembra que nós deixámos um mote no final do nosso último episódio, que foi sobre... Se era ok viajarmos sem planear nada, ao sabor do vento. Ora bem. E portanto agora vamos discutir exatamente isto. Márcia, tiveste tempo para refletir, tempo para discutir com a família, amigos e demais sobre... mas então, vamos sem mala, vamos com mala, como é que é isto de viajar sem planos? É assim, eu já fiz isso, eu não sou rapariga de planear muitas viagens, gosto de ter... Maluca. Maluca? Não, também não, mas ter algumas coisas planeadas. Por exemplo, o meu irmão, ele faz um plano ao minuto, é assim uma coisa mesmo, estás a ver, louca, pronto. E eu não sou assim, eu gosto de saber mais ou menos onde vou, por exemplo, ter um dia para aqui, outro dia para acolá, mas... deixar assim também tempo para... Alguma margem de manobra. Sim, para ir à descoberta. Pronto, e acho que ir assim ao sabor do... Umas aventuras. Nunca se sabe o que é que vai acontecer, não é verdade? Não, mas então, sim. E gosto de ir assim meio ao sabor do vento, mas também não demasiado, sabes? Tipo, ok, estás na descontraída, teres uma tarde livre, mas também teres um projeto para viajares. Porque, por exemplo, eu quando estive em Milão, tive algum tempo sozinha, não tinha nada planeado para uns dias e aquilo foi um bocado assustador, sabes? Porque andava assim de um lado para o outro, quase sem rumo, porque já tinha visto o que eu queria, depois tinha deixado uns dias para ir só. E foi assim um bocado estranho. Mas porquê? Não sei, eu também não estava assim numa fase super... estás a ver? Estava assim, então senti-me muito sozinha mesmo. Okay. Então foi assim um bocado estranho. Sim, o timing se calhar de... Exato. Outro tema também super interessante. Sim. Depois vamos discutir o viajar a sozinha solo ou acompanhado. Ainda por cima sendo mulheres, não é? Há muitas mulheres com medo por ser sim. normal, não é? Sim. E mesmo não tenhas medo, acho que fica-te muita coisa ali. Sim, mas nós vamos desmistificar isso. Sim, senhora. Mas retomando então sobre viajar sem planos. Assim, consigo perceber perfeitamente, e acho que os nossos ouvintes também, porque há estes extremos de pessoas, não é? Há as pessoas que, se planearem muito, quase que não aproveitam, não têm a experiência de férias, não é? Sim. Outras que têm aquela pressão de, se eu não planear, não vou aproveitar. O que é muito interessante, não é? Sim. Há pessoas que é de género, têm que planear tudo porque... pensam que não vou voltar àquele sítio outra vez, sabes? É verdade, não sim, é? Então têm que viver tudo. Sim, e ver tudo. Para mim não dá, é muito cansativo. Não, eu gosto sempre de deixar alguma coisa para ter outro motivo para lá ir, não é? Exatamente, eu também sou assim e gosto de, lá está, deixar algo para ver, voltar a ter sempre algo novo a descobrir. Acho que ao princípio era mais assim, né? Se calhar quando somos mais novos ou mais pobres, achámos eu não vou voltar aqui, não é? Então vai ver tudo de uma vez. Mas agora sim, e acho que também o que eu aprendi foi a valorizar mais a experiência em si de conhecer as pessoas, a cultura, do que fui e vi. Acho que quando somos mais novos não temos tanto, né, aquela necessidade, nem percebemos o impacto que pode ter conhecer melhor e estar mais com as pessoas do que com os monumentos, não é? E acho que isso vem com o tempo. Mas sim, eu ao princípio planeava-me mais e agora também planeio menos. Mas depende dos destinos, é engraçado, não é? Também depende um bocadinho. Sim, nós podemos falar a nossa viagem a Marrocos, nós éramos 5 raparigas. Sei que foi. Pois. E foi super planeada. E eu acho voltámos a 5. Por sorte, mas haviam apostas para ver quantos camelos é que iam chegar. Em vez de uma de nós. Mas viemos todas e corremos no deserto, mas sim, foi muito fixe e conseguimos fazer tudo aquilo que nós tínhamos planeado. Correu tudo bem. E ainda tínhamos viagens de comboio, que foi assim, transfers e essas maluquices todas. Alugar, transfers, carrinhas. E conseguimos fazer isso tudo, mas acho que também o facto de sermos 5 raparigas torna-se mais fácil do que quando tu vais viajar sozinha, por exemplo, estás só tu com tudo, não é?
E para estes países, pronto, este Sim. país assim, Acho que é melhor até planeares, pronto, sim. as coisas todas e teres... E também eram várias cidades, por isso tinha mesmo que ser, não é? E lá está, se calhar é um país que nós não voltámos a ir lá tão cedo, não é? Isso é verdade. Ou pelo menos o estilo de viagem, né? Nós Exato. já corremos aquilo tudo, por acaso foi muito fixe. É diferente. É. E acho que também na altura foi exatamente a segurança, o facto de sermos um grupo de gajas, não é, mulheres, mas também o budget, a verdade é essa. Sim, E eu acho que quando uma pessoa está mais afogada, a verdade é que tu não tens tanta pressão de planear, porque sabes que pode se calhar... Qualquer coisa vai dar... Ou seja, não tenho hotel marcado, eu chego lá, qualquer coisa está bom. Enquanto, né, se quiseres ficar no hostel mais barato, já sabes que todos vão querer ficar no hostel mais barato, mais vale. Não. Sim, combinar. Mas além disso, também é fixe tu ires assim sem... Mesmo que tenhas um budget, ires assim também dares um bocadinho de margem de manobra para conseguires conhecer e percorreres a cidade e conheceres um bocadinho mais do que só aqueles pontos turísticos. Porque eu acho que também há muito, agora, principalmente com as redes sociais, acho que já foi se calhar um bocadinho mais, mas ainda existe, que é... Tu vais só para ver aquele sítio, para tirar a fotografia naquele sítio e não, hoje em dia, e não pela experiência. Exatamente. Eu acho que isso também ao longo do tempo vai mudando um bocadinho. Eu acho que, por exemplo, tive alguns momentos assim, por exemplo, na altura, lembro quando nós fomos a Marrocos, acho que estava muito no auge os stories do Instagram. Foi quando começou. Né? Os influencers foi nessa altura. Foi muito... Em que ano vamos aqui? 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia, é verdade. É. Outubro de 2019. Sim. Conhecemos há pouquíssimo tempo, é verdade. E fomos assim à maluca. Eu acolhi logo a Márcia, agora és uma maluquinha como nada, desbravar o mundo. Bora lá para Marrocos. Tem volta lá. Mas também podemos falar um bocadinho disso, que é... Tu também já sentiste isso? Tipo, já foste para algum sítio só para, tipo, mostrares nas redes sociais ou vais sempre naquela de é mais uma experiência para eu contar aos meus netos? Acho que ao princípio era um balanço dos dois. Aliás, eu comecei a viajar para visitar os meus amigos. O primeiro ano que eu estive fora, na Holanda, em 2016, eu lembro que tipo, a primeira viagem que eu marquei foi à Polónia, porque em Aveiro eu tinha vivido, era quase sempre tudo polacos, os meus grandes amigos eram polacos, e eu assim, não, tipo, eu tenho que ir à Polónia, porque vou fazer uma tour pela casa deles todos, e foi o que eu fiz. Ficou bem. E na altura eu lembro-me que eu estava mesmo entusiasmada por viver aquilo e por vê-los, mais do que assim... Também ainda não era o boom, não é? Dos Instagrams e essas coisas, 2016. Não foi. E acho que foi bom nesse sentido por isso. E tanto até te digo, houve lá uma noite que pronto, só Deus sabe o que aconteceu, porque o telemóvel partiu, então não fotografia para ninguém. Mas sim, acho que nessa altura... Acho que nós tivemos sorte nesse sentido, não é? Sim, acho que sim. Começámos ou seja, foi mesmo um gosto natural de viajar e conhecer. E acho que no meu caso foi também porque, como eu fiz bastante voluntariado e estava na SN na altura, conhecia a malta a todo lado e cada vez tinha mais interesse em conhecer de onde eles vinham, não é? Que assim, este gajo nada a ver com cultura, de onde é que ele vem? Como é que eu pensei isto? E é essa curiosidade que depois te leva pelo mundo, pelo menos no meu caso. Sim, mais do que... Olha, eu acho que no meu caso, eu sempre tive essa vontade, muito antes de aparecer as redes sociais e assim, aquela coisa de, vou lá só para mostrar. Eu sinto que sempre tive isso desde miúda, porque, olha, o meu pai, ele é motorista de caminhões, né? Então, ele vinha e para mim era o máximo ele trazer as moedas de Espanha, porque na altura eram as pesetas, estás a ver? E eram furadas, e eu achava aquilo o máximo. E eu, como assim? Há um país aqui ao lado e assim, só as moedas é diferente. Eu achava mesmo incrível, e acho que foi a partir daí que eu tinha aquela vontade de conhecer o mundo, não é? E porque também... Na altura, ninguém dos meus amigos, não havia pessoal que ia para o Algarve, não havia ninguém que ia, estás a ver? Lá está, éramos malta pobre, né, da escola, e eu achava o máximo quem ia para fora, tipo, tinha uma tia ou outra que fazia uma viagem para o Brasil, outra para o México, assim, tipo, de longe a longe, a única viagem para a da vida, se calhar, estás a ver? Lua de mel. E depois, traziam os brindes, e eu, que cena fixe, as fotografias, então sempre tive muito essa vontade. E lembro-me de uma coisa que era muita gira, que eu queria trazer para aqui, que era, quando eu ia às compras com a minha mãe, num supermercado, tinha uma agência de viagens. Abriu? Se quiserem publicitar-nos, a gente agradece. Sim, por favor. E eu lembro-me que eu trazia as revistas todas. Eu queria as revistas todas diferentes porque queria saber. Para saber, e depois conheci muito, sei muitas capitais graças às revistas, estás a ver? Ainda guardo algumas, mas guardo uma especial, que é da Europa.
que tem tipo a Torre Eiffel. Eu amava a Torre Eiffel. Ainda é tipo o meu destino de... Paris. Ainda não fui, não sei porquê, mas Márcia, a gente pronto. conta disso. Até, Sim, pessoal, estamos aqui, é assim, é mesmo aquela coisa, estás a ver? Só, acho que se calhar até nem vou gostar. Vai ser tanto rato. Estive agora em Marselha, aquilo é só ratos. É verdade, eu já fui... Isto é um quão velho a gente está. Eu fui a Paris há 20 anos. Tinha 8 anos, é verdade. Foi uma prima minha, daquelas primas que eu também admiro muito, porque foi ela que também... Aliás, ela foi a pessoa da minha família que realmente ia pelo mundo. Eu lembro dela também, assim como o teu pai, ela ia, não em trabalho, mas ela ia imensas vezes ao Brasil, também trazia-me tudo mais uma coisa. E falava muito de lá. E eu via nas novelas também, depois associava o que via nas novelas e também achava... nem sei se foi por isso que, olha, lá o destino me levou para lá mais tarde. Mas sim, essa curiosidade também veio. E quando fui na altura, eu lembro de ser pequenita, mas não gostei nada. Aliás, eu adorei a Disney, estava toda com a Disney. Claro. Eu lembro-me, a minha avó deu-me 200 euros na altura. Fogo! Mas eu nem ia... Para entrar na Disney são 50 anos, na altura já era caro, Sim, eu tinha entrado, né? Mas a minha avó deu-me e a minha prima, uma colega dela, com a neta dela. A minha prima nunca teve filhos e eu fui a escolhida. Eu adorava esse papel, não é? Eu vou contigo pelo mundo. E ela levou-me, então fomos lá ao parque da Disney e depois fomos tipo 2 dias. Eu até tinha lá também um primo meu a trabalhar. E eu lembro, fogo cinzento, que sujo. E a Torre Eiffel, isto é só, sei lá, ferradura, armações, naquele lado. E não foi, não sei, se calhar porque também era pequenita, mas agora tenho uma imagem assim um bocadinho. Mas é curioso porque no fim do mês vou lá, um dia porque vou a uma conferência. Pois é. Ao sul de França e já que o chefe paga e já que ele não percebe português, podia ser, aproveitei, assim, nós temos que ir de comboio, né? O Green Travel, que é assim que funciona e acho muito bem. E então, ao vir para cima, assim, porque não? Já que é um fim de semana, assim, uma noitinha, pronto, mas essa noite eu pago, mas pronto, está tudo bem, ele paga o comboio. E eu até estou curiosa. Olha, mais uma coisa depois também podemos falar. Mas sim, mas há imensas capitais, tipo também Bruxelas. Aliás, acho que qualquer pessoa que vive em Bruxelas pode dizer. Eu lembro também do choque que eu tive, isso já tinha 15 anos. A malta de fato, né? Ele ia desfilar para o Parlamento e depois eram montes de sacos de lixo. O contraste, não é? Que existe nessas cidades. Olha, eu ainda estou para ver qual vai ser a minha reação à Torre Eiffel, porque é mesmo só a paixão. É mesmo só a paixão para ver. Aliás, não sei que dia que eu vou. Pois combina. Mas é assim uma paixão mesmo por Paris. Se calhar até mais pela Torre Eiffel do que outra coisa qualquer. Mas é assim uma paixão desde miúda, estás a ver? E guardo aquela revista e sempre achei... Romântica. Sou mesmo. Incurável. E achava que até aos 30 ia conhecer a Europa toda. Estás a ver? Com os objetivos que eu pus. Quem nunca, né? A gente quer fazer um doutoramento, a gente quer trabalhar, quer ir ao ginásio, depois... Não dá. E claro que não. E muito fazemos nós. E meteu-se o Covid. Depois meteu-se o Covid. Não é? Então o Covid estragou ali muitos planos. Isso é outra conversa. Mas sabes que a minha primeira viagem assim grande, internacional, foi convosco, que foi a Marrocos. A minha primeira viagem internacional, assim... Também foi Marrocos, que até aí só tinha andado pela Europa, sim. Mas tive sorte, foi mesmo essa prima que me levou na primeira viagem e ficou sempre o bichinho, a verdade é essa, a partir daí. Mas os 200 euros. Então a minha avó deu-me, né, os seus 200 euros. Eu lembro-me de ver aquelas notas, para mim aquilo não significava nada. Sim. Mas eu via pessoas entrar nas lojas da Disney a comprar a bonecada toda e dar aquelas notas. É assim, peraí, mas se eu tenho as notas, eu posso ter os bonecos. Descobriu a troca. Os 200 euros foram à vida no primeiro dia. Eu só lembro a minha prima, Irmelinda, eu chamo-me Lindita, porque nós não conseguimos dizer o nome dela em pequeninos. E ela, tia Teresa, Mariana, já gastou o dinheiro todo. Ganhava o carro. O que é que tu fizeste? Compraste os bonecos todos? Tudo que era bonecada, uma bola, daquelas, tem aquelas coisinhas de cristal, tudo, caneta, trouxe para toda a gente. Também, não trouxe só para mim, trouxe para as primas, trouxe para as minhas irmãs, ao menos isso. Tanta bonecada. Não, aquilo foi uma perdição. Sim. Mas, não sei, acho, isso também, por exemplo, é outra questão. Há certos destinos que, com uma certa idade, acho que têm mais impacto com outros. Se calhar, tipo, 10, 11 anos até tinha tido outro impacto. Tenho boas memórias, mas não me lembro assim muito. E acho que até o que me lembro é fotografias. Mas sim, mas foi... E depois, mais tarde, com essa primeira, fiz outras viagens também muito porreiras. Sim. Mas... pronto, essa, por exemplo, foi planeada e tem que ser, não é? Se vê, estou a viajar assim, com amigas, com família, então acho que tem que ser um bocado mais planeado, mas sim, com o tempo acho que valorizei o facto de dar mais
mais espaço para os imprevistos, para as coisas. E também porque realmente eu valorizo muito o contato com as pessoas. Sim. E se tu estiveres sempre com coisas planeadas, tu não dás espaço para alguém te convidar a ir jantar, tomar café, conhecer a casa. Não Sim. dá. Sim. E também, é assim, se fores com um grupo muito fechado, eu acho que aí também está um bocadinho a magia de tu viajar sozinha, não é? Que é, conheces outras pessoas e estás muito mais aberta para fazer amizades do que se fores com outras pessoas. E também, o que é que eu queria dizer com isto? Opa, não sei mesmo, tipo, mas é isso, também podemos falar um bocadinho de viajar sozinha e assim só rápido. Acho que Uma das experiências que eu tive também que não foi planeado, quando fui visitar a Holanda, era suposto eu ficar em tua casa, lembras-te? Eu pima Covid ataca e eu, a Márcia e o Diogo iam lá os dois visitar-me. Não se conhecia, mais uma vez a Márcia, que vale esta miúda, adapta-se ao pessoal. Eu mando-lhe assim: olha, vai, este também é meu amigo, vai. E ele amei, o Diogo também ia visitar. Olha, sim, é um bom exemplo da alteração de planos. Foi. Assim, a Márcia, amiga, pode vir para aqui, mas eu estou cheia de Covid. E eu estava mesmo mal. E eu acabei por ficar 3 dias em Amsterdão, sozinha, mas foi top. Tipo, foi. Mas vezes aí já gostaste mais que a mim, não? Se calhar o mindset também... Sim, exato, foi antes, o mindset era diferente, sim, é assim, se bem que ao terceiro dia estava um frio desgraçado, e eu liguei para a Mariana e olha, posso ir para a tua casa? Isto já não está a dar, já tinha feito o check-out também do hotel, ou seja, já não dava para estar assim num sítio fixe, então lá fui eu. Mas isso não foi planeado. E depois eu cheguei lá no dia do rei, lembras-te? Era o dia do rei e eu cheguei lá e fiquei com muito má impressão da cidade. Porque aquilo estava tudo sujo, né? Que eles tinham feito os festejos. E um gajo tentou-me roubar o último folhado do mercado que eu tinha comprado. Como assim? O gajo passa de bicicleta e faz assim. Tirei tudo, mas não tirem a comida. Logo. Meu, uma pessoa ali a viajar, a comprar os trocos, né? Vou roubar o folhado do Albert. Caraca, meu. Os gajos já estavam todos bêbados, né? Mas foi muito engraçado. E lá fiquei eu, né, num hostel e fiz amizade com um casal de italianos, os miúdos muito fixe, e fui para a noite com eles. Ora bem! E eu nunca na vida tinha ido para a noite sozinha, né? Tipo, jamais. E foi top. E lá está, é uma das coisas que não é planeado e depois acaba por correr super bem. Exatamente. Pronto, e depois lá desenrasquei-me para fazer umas coisas em Amsterdão, não é? Que não podem ser partilhadas. Não podem, não houve nada de mal. Não, fiz uma... O pessoal nunca vai saber se é o que eu estou a dizer da Márcia. É verdade, não. Olha se a minha mãe ouve isto. Coitada da mulher. Pronto, e era isso. E com o Diogo também foi inesperado para ele, coitado, não é? Mas por acaso foi. Mas correu muito bem. Como é que aquele rapaz já nasceu precavido da vida, não é? Sim. E ele alugou um quarto de hotel com 2 camas, top. Olha, Diogo, poupa aí os trocos, a Márcia não se importa. Mas lá correu bem. Correu super bem. E ainda aproveitámos, sim, andámos lá. Uma beijoca para o Diogo. Um beijo grande para o Diogo. Se não tiver ele não vai ouvir isto, que ele tem mais que fazer. Mas se não estiver a ouvir, fica o beijo. O pessoal diz. Yeah. Mas sim, houve assim outras viagens. Por exemplo, a última que eu fiz, por exemplo, olha, esse é um bom exemplo, até estava há pouco também a falar com a Célia sobre isso, foi demasiado planeado, mas até é difícil de explicar, porque planeámos, por exemplo, tudo onde ficar, o que fazer, mas depois, nos entretantos, havia assim marcos muito grandes, tipo cursos, tipo curso de mergulho, elas eram no FIS, e outras coisas, e depois havia ali espaços que... Pronto, e eu senti que eu estava a necessitar de mais espontaneidade e pronto, e também acabei por fazer algumas coisas por mim, sozinha, e adorei. Mas isso depois também tinha a ver com a pessoa, e eu gosto muito mais de viajar sozinha. Adoro viajar com as amigas, isto não é eu exibir o meu inglês, é mesmo porque isto sai, não é? Mas quando nós fizemos a nossa viagem foi top. Mas acho que é isso, é importante também viajar. E o planear ou não planear vai muito a ver com as pessoas com quem tu viajas. Sim. Com quem tu viajas e a tua personalidade. E eu lembro quando fomos nós estávamos todos com o mesmo mindset. Aliás, eu lembro, as melhores memórias que eu tenho é nós, tipo, ali a ser criativas para poupar, não é? Tipo, que a gente até aqueles noodles, a gente foi buscar ali água do chá, pedimos aqueles chás no meio do deserto, a gente não sabe como é que aquilo aconteceu. Mas, e é isso, e eu gosto muito mais dessas cenas. Sim, porque depois sim. são as histórias que tu vais contar. Pois. Não é? É que tem muito mais piada. Eu lembro-me daquele restaurante quando nós estávamos a ir para o deserto, eles queriam que nós fôssemos comer a um restaurante e nós nem pensar, não é? Chacalhas, mas é realmente. E isso também foi. Eles ganhavam a comissão, não é? Yeah. E nós fomos a um restaurante, a um cafezito que estava aberto
O senhor... Yeah. E vocês foram lá Não, não chamá-lo. está aqui ninguém, eu não me lembro uma soneca. Epá, foi E nós bom. ali com as latas de atum, com os noodles. Com os noodles, pedimos água quente. Nós a pedir água quente, assim, mas é chá, não é para tomar um medicamento. Mas o senhor foi incrível, Ele foi top. Ele trouxe-nos tudo. Ele deu-nos tudo, depois nós pedimos um café para não parecer mal, né? E o senhor ainda nos foi mostrar como é que ele estava a fazer o tagine, lembras-te? Foi muito fixe. Mas notava-se que era assim uma pessoa muito querida, lá Muito humilde. numa Acho terra que sim. perdida no meio de ninhures. Exato. E acho que se tu tiveres as cenas demasiado, Não dá espaço. não aí. dá espaço Não. para acontecer essas coisas giras, não é? Exatamente. Esses inesperados, É. esses momentos assim mais inesperados que acontecem, Exatamente, pronto. é. E conheces um bocadinho até mais, se calhar, do país, não é? Sim, sim. E é isso que depois tu trazes, Sim. não é? Lá está, é a experiência. E claro, as pessoas com quem tu vais também faz muito ao caso, não é? Sim, não, eu acho que o pessoal tem que estar alinhado e têm que ir todos no mesmo estilo de viagem, porque se vais com alguém que tipo quer fazer exatamente o oposto de ti, até podes conseguir, género, ok, nós viajamos Alinharem. juntos e partilhamos tipo quarto de hotel, até fica mais barato, mas durante o dia fazemos Yeah. com a nossa cena. E eu sou um bocado assim, tipo, eu gosto de viajar com as pessoas, mas eu também não sou de né, obrigar alguém a fazer o que eu gosto, nem acho que devo fazer exatamente. Não é? Sim. O que a outra Então- pessoa quer. Então, hoje em dia, que temos os dias mais contados, é verdade, não é? Tipo, sim. não pode estar sempre a viajar porque trabalhamos. E Infelizmente, não é? Então, não somos influencers que andam a viajar pelo mundo. Talvez um dia, se vocês ouvirem o nosso podcast, não se darem tão mal. Talvez um Abreu, dia. a gente já... A gente já referiu aqui. Mas sim, eu agora, pronto, quando viajo com alguém e se a pessoa tipo, quer fazer coisas diferentes, por exemplo, esse é o exemplo do curso de mergulho. As minhas amigas queriam fazer e eu estava-me a dar honestamente a ansiedade só de pensar no curso e graças a Deus que não fiz, porque elas depois ainda tiveram que estudar e estavam ali à noite e eu, nossa senhora. E foi caro, pronto, há muito... E depois é isso, eu gosto de... Eu sou forreta, assumida, e gosto de viajar, tipo, pronto... Aliás, não é que seja forreta, eu acho que há coisas que realmente não valem o dinheiro, não é? E podes usá-los de forma mais Noutras inteligente, coisas. sim. E depois eu gosto muito mais de ficar em hostels porque há esse convívio, conheço as pessoas, mas pronto, se calhar é por também estar mais habituada a viajar sozinha. Mas pronto, e depois quando viajo em grupo acho que tem que ser com pessoas que, né, tipo, Sim. que realmente... Com quem te alinhes, não é? Para as Sim. coisas também serem bem. Eu acho que também é uma forma de tu conheceres as pessoas. Também, Não é? há pessoas que se revelam, amizades que se Super. revelam e tu Sim. ficas, Olha, é mesmo? onde aturaste a pessoa há 5 anos, tu queres E nem melhor sabia amiga. totalmente. Eu acho que casais, por acaso não tenho nenhuma dessas histórias, mas... Casais também deve ser. Não, se Sim. tiverem, contem-nos. Ah, sim. Não é? Sim. Epá, pode ser muito bom, ou tu Anónimo. ficas mais Pode ser unida. anónimo. Não, mas se calhar pode ser muito bom, não é? Tu podes realmente estreitar a ligação com a pessoa, ou então Sim, não. isso é E, verdade. e Acho que no acabas- nosso caso foi isso, né? Tornou Sim. o nosso grupo muito mais próximo. E acho depois que é sim. isso. Às vezes é preciso também, nós estamos na correria dia a dia, é preciso... Sim, também tirar saís um tempo. bocado da Sim. rotina, não é? Para os Sim, casais e viajar, pronto. Exatamente. E conhecer outras coisas novas e até conhecer outra vez a pessoa, não é? Porque às É vezes isso. parece que alguns casais caem na rotina e já nem se conhecem. Sim. E isso é bom. E sair do lugar também pode ser um bocadinho para apimentar, não é? Ah, claro. A relação. Sim. Tipo, tal, vamos num sítio novo. Sim. Fazer o amor numa tipo, cama de hotel. Relação, e pode ser mesmo em termos familiares, também às Sim. vezes tipo, queremos aproximar né, das irmãs, das Sim. primas, do que seja. Queremos tipo, estar mais próximos também dos pais, tipo, às vezes sair do contexto né, de casa ou da rotina, obriga um bocadinho a ver as coisas da tua perspectiva e estar num ambiente diferente. Sim. Eu acho que, por exemplo, eu fiz uma viagem com o meu irmão, lá está, quando ele estava em Milão. Eu lembro-me, depois Não é? foi para lá. sim. E foi ótimo, nós não estávamos sempre juntos, lá está, por isso é que eu também estava bastante tempo sozinha, mas depois passámos um fim de semana, fomos ao Lago Como e foi ótimo, nós temos uma relação muito boa, mas acho que também ainda ajudou mais, Pois, sabes? Ainda por sim. cima ele estava numa fase até com muito trabalho e tudo, Pois. e foi bom para ele e Exato. para mim também, não é? Que também estava um bocadinho mais em baixo. E acho que isso é ótimo. E, por exemplo, os meus pais, que estão casados há não sei quantos anos, eles de vez em quando tiram assim umas semanas nas férias, vão sozinhos, os dois. Ótimo. É mesmo, e chegam todos felizes da vida. Para nós também é fixe, não é? Porque não nos Claro, chateiam da deixam a cabeça casa depois. livre. Deixam a casa livre. Que é top. top. É verdade. Eu fiquei a dormir, mas pronto. Yeah. Eles não sabem. Exato. Não, mas é verdade. Mas é isso mesmo. E é preciso criar boas memórias, não é? Acho Sim. que nós... Pronto, às vezes estamos com a família, estamos com a mesma pessoa, depois... Ok,
Sim, estamos não há- presentes, mas não estamos necessariamente a criar memórias, histórias. Sim. É fácil. O que é preciso, não é? E viajar realmente, planeado ou não, é muito mais do que ir só àquele lugar, não é? É teres a Sim. experiência, conhecer as pessoas. Sim. Também podemos falar brevemente, não vamos falar muito, mas dos projetos de Erasmus, que também são ótimos. E isso eu acho que então tu vais viajar sozinho, mas não sozinho, porque Exatamente. conheces outras pessoas e conheces um sítio. Sabes que alguém te vai receber É, também. então aí é que não planeias mesmo. mesmo nada. Eu pelo menos não planeio nada. Mas isso até podemos trazer pessoas que fizeram também. Sim, nós Porque- fizemos, mas se calhar pessoas que já tenham feito mais, Sim. até pessoal que tenha feito gap years e essas Sim, sim, coisas, sim. é Olha, muito é interessante. fixe. Mas só para dizer que aí também é uma maneira que tu não planeas nada, não é? E ires conheceres e trazeres imensas memórias, Sim. porque E depois esse- fazes acho que esse é o perfeito atividades. exemplo, tipo, nem vale a pena planear, até porque né, já está Tem tudo tudo um bocado- planeado, Exato. ou pelo menos Tu é só teoria. chegares lá e seguires o programa. Sim. Sim, e é top. E é- E trazes imensas memórias e conheces um sítio, se calhar, perdido no meio de ninhos, não é? Sim. Como quando eu fui para a Lituânia, era uma terrinha lá perdida, Pois, sei lá sim. onde. E agora, Marselha já é mais conhecido Sim, e tal. sim, sim, sim. Pronto. Mas é também de escolher, não é? Sim. E também é fixe ir assim Sim, nessas sim. coisas. E sabes que vais conhecer malta da tua idade, o que também é fixe. Conhecer malta com backgrounds completamente diferentes. Sim. Pessoas mais velhas. Eu, este último que eu tinha gente... Tinha uma senhora que já era reformada. Sim, eu também fui um que eram imensos Incrível. professores e foi na Bulgária foi o melhor que eu fiz. Uhum. Mas o primeiro que eu fiz, eu lembro também foi interessante, foi na Ucrânia até. Uhum. Foi a primeira vez que eu estive em contato com o pessoal da Palestina, Yeah. havia imensos participantes da Jordânia e o tema era imigração Pois. e éramos imensos e estávamos lá numa terriola também no meio de ninhos na Ucrânia, mas foi muito interessante. E foi a primeira vez que eu fiquei a conhecer mesmo, pronto, mais essa parte histórica e mesmo política. Uhum. Não é normal, o que também é algo que acho que leva ao mote de muita gente depois também criar este tipo de conteúdos e a partilha que em Portugal fala-se pouco de dinheiro, fala-se pouco de outras religiões, fala-se pouco de diferenças culturais, é muito... Há temas que são ainda um bocadinho tabu, não é? Sim. E acho que fazer voluntariados, fazer este tipo de projetos, pelo menos no meu caso, foi o que me permitiu falar de muitos assuntos que a minha família não fala, ou não falava, e agora Sim. eu já os obriguei a falar, mas havia muitos tópicos, muitos temas, que eu lembro que neste primeiro projeto eu tive a noção, uau, tipo, realmente isto é todo o mundo. E depois é isso, eu quanto mais, já diz o outro, não é? Quanto mais eu sei, menos sei, e eu também quanto mais viajo percebo, ok, há tanta coisa que eu ainda não conheço, que eu não percebo, que eu por descobrir, e isso também me fascina a continuar, não é? Sim, a mim o que mais me faz querer viajar mais e conhecer mais pessoas é muito por causa destes projetos de Erasmus que foi a partir daí que eu tive mesmo consciência de que as pessoas têm sempre algo para contar, têm uma história. Acho verdade. Pronto. Mas isso tu não precisas de um projeto de Erasmus, basta se calhar ires para um país, fazeres uma viagem ou assim, Sim. também, ou tens a aldeia ali ao lado, né? Claro, Conhecer, sim. abriste um bocado. Sim. Pronto, mas para dizer que acho que isso é mesmo, é muito bom, é muito enriquecedor, tu trazes muito dessas viagens, pronto, e principalmente dos Erasmus, não é? Olha, isso Estás em também contacto. e depois é algo que podemos também falar, já estamos aqui a discutir do planeado, não planeado, que é é preciso gastar muito, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a viajar, a minha família, estás a gastar o dinheiro todo. Eu já sou forreta, mas eu também procurava realmente, e não tinha, por isso eu tinha que ir à procura do que era possível. E eu lembro que na altura andava à procura de voluntariados e efetivamente deixar aqui já só assim no lugar, que não são os ricos que viajam, não é preciso ter muito dinheiro para Exato. viajar, mas é algo que vamos aprofundar. Sim, podemos falar disso mais à frente, sim. E pronto, eu acho que já falámos bastante hoje, já fizemos aqui muitas coisas. E queres deixar alguma rúbrica para o final? Alguma dica financeira que queiras deixar aqui para os nossos amigos? Uma dica financeira, acho que esta última frase foi boa, que é: há sempre forma de viajar mais barato. Procurem, especialmente se tiverem tempo. Há também formas de explorar culturas que não são pagar balúrdios a guias, a grupos. Há mil e uma formas e formas inteligentes de viajar, por isso tentem fazer uma boa pesquisa, mas falem com as pessoas e tentem também não planear demasiado. Deixar fluir. Deixar rumo à espontaneidade e às oportunidades, porque é assim que vocês vão ter as melhores memórias. Sim, e nós no próximo episódio podemos ir um bocadinho mais a fundo em algumas dicas financeiras. Sim. Falarmos E um podemos bocadinho fazer disso. este ponto também com as viagens. Sim. E daí, porque
é para isso que nós poupamos. Exato, Ao fim e ao cabo, sim. por isso. Posso... Faz todo sentido, Márcia. Eu Sim, adoro. é isso. Tens que trabalhar com pessoas inteligentes. É tão mais fácil. É isso, e pronto. E Deixem o vosso feedback Até à próxima. e o like e uma beijoca. Um beijo. Tchau! Adeus. Olá. Posso falar? E o que é que estavas também a dizer agora? Por um bocadinho. Esqueci-me. Para a próxima trazemos uma sainha, Exatamente. daquelas da Baianas.